Bem, amigos, estamos iniciando a nossa segunda semana do nossa videoaula do curso de desenvolvimento de animações para a internet. Agora nós vamos falar sobre os sistemas de cores e tipos de imagem. Bom, o conteúdo programático dessa nossa aula vai ser das aulas 5 até a aula 9, o que é pixel, pixels e resoluções, o modelo de cores RGB, tipos de imagem e psicologia de cores. Ok. Então, a cor, ela evoca um estado de espírito, cria contraste e destaca a beleza em uma imagem. Ela pode tornar vibrante uma cena melancólica e uma imagem esmaecida pode imediatamente adquirir vida. As cores certas podem transformar um site web sem brilho em uma faiscante porta de entrada. Então, a cor, ela é imprescindível no nosso trabalho de desenvolvimento de animações para a internet, assim como o trabalho do web design como um todo, saber colocar a cor certa, né, no local certo, dentro da temática certa. Existem vários modelos de cores, entre eles os mais usados são o modelo RGB, o modelo CMYK, o modelo HSB ou HSV e o modelo Lab. Aqui vai interessar para a gente mais o modelo RGB, mas nós vamos falar um pouco também sobre o modelo CMYK. Os modelos de cores RGB e CMYK são uma lembrança constante de que as cores da natureza, as cores no seu monitor e as cores da página impressa são criadas de maneiras completamente diferentes. Então a gente vai ver que existe uma diferença, é exatamente por isso que são divididos, né, os modelos RGB e CMYK. Seu monitor cria cores emitindo feixes de luz nas cores vermelho, verde e azul. Se usa o modelo de cores RGB. Então, a princípio, aqui na introdução, a gente diz o seguinte, que os monitores do computador, eles emitem feixe de luz e trabalham com três cores, né? A cor vermelho, a cor verde e a cor azul. E toda cor formada no monitor do computador, seja ela qual for, é através de uma mistura dessas três cores. A gente vai entender melhor mais na frente. Seguindo ainda aqui na introdução, se o modelo RGB é para representar a cor nos monitores, né? O modelo CMYK é para representar a cor em materiais impressos, seja ele impressoras convencionais ou plotters. Tudo aquilo que imprime, né? Ele imprime a partir da combinação de cores ciano, magenta, né, e amarelo. E ainda o preto, que é o cartucho que vem separado, né, o cartucho preto. Então, para reproduzir o efeito de tom contínuo das fotografias coloridas, a tecnologia de impressão utiliza uma combinação de tintas ciano, magenta, amarelo e preto, que reflete e absorve vários comprimentos de luz. As cores criadas pela impressão composta dessas quatro cores fazem parte do modelo CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Bom, aqui a gente entra no conteúdo após essa introdução. Então, o que é uma cor? A cor existe por causa de três entidades: a luz, o objeto visualizado e o observador. Então, para que exista a cor, é preciso que haja esses três componentes aqui. Né? Eu posso ter a luz e posso ter o objeto, mas se eu não tiver o observador para identificar esse objeto a partir da incidência dessa luz, eu não vou ter como dizer que cor é essa. Se eu tenho um objeto e tenho um observador e não tenho a luz, também eu não tenho como perceber isso. Se eu tenho a luz e o observador e não tenho um objeto, não tem como saber da cor. Então tem que ter esses três elementos aqui. Então os físicos já provaram que a luz branca é composta pelos comprimentos de onda vermelho, verde e azul. Então se eu misturo aqui no caso, né, se eu misturo o verde, o vermelho e o azul, eu tenho o branco. Né? São as cores chamadas cores aditivas. O olho humano percebe as cores como sendo vários comprimentos de onda de vermelho, do verde e do azul, que são absorvidas ou refletidas pelos objetos. Aqui nós não vamos entrar em detalhes com relação a isso, mas o nosso olho tem cones e tem bastonetes, né? Que são exatamente os elementos do nosso olho que identificam os objetos e identificam também as cores. Claridade e também
a escuridão também, né? O comprimento de onda do vermelho, do verde e do azul que lhe permitem enxergar os objetos são a base para todas as cores da natureza. É por isso que o vermelho, o verde e o azul são frequentemente chamados de cores primárias, né? Então, aqui na computação, a gente tem essas três cores como sendo as cores primárias, que a partir delas são formadas outras cores. Todas as cores do aspecto são criadas por diferentes intensidades desses comprimentos de onda da luz. Continuando aqui, quando as três cores primárias se sobrepõem, elas criam as cores secundárias. Então, se eu tenho o vermelho junto com o azul sobrepondo, né, eu formo uma terceira cor, que é o magenta. Se eu tenho o vermelho com o verde, eu formo uma terceira cor, que é o amarelo. E se eu tenho o verde com o azul, eu formo uma outra cor, que é o ciano. Ciano, magenta e amarelo. As seis primárias e secundárias são complementos umas das outras. Então, essas seis cores aqui são complementos umas das outras, sendo que três são cores primárias e três são cores secundárias. As cores complementares são as cores que mais diferem umas das outras, que são exatamente o magenta, o amarelo e o ciano. Pode-se ver que o amarelo é formado pelo verde e pelo vermelho. A figura também mostra que todas as cores primárias se combinam para criar o branco, no caso aqui o vermelho, o azul e o verde. Quando os comprimentos de onda da luz são somados, obtemos cores mais claras, né? Aqui o magenta é mais claro que o vermelho e que o azul, e assim acontece com os outros também. É por isso que as cores primárias de luz frequentemente são chamadas de cores aditivas. Então, as cores primárias são chamadas de cores aditivas. Juntando todas as cores da luz, obtém uma luz mais clara, a luz branca. Assim, quando se vê um pedaço de papel branco, todos os comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul da luz estão sendo refletidos. Quando a gente pega uma folha de papel, ali a gente tem que entender que ali estão sendo refletidas todas as cores, né, do vermelho, do verde e do azul, em sua tonalidade máxima. Quando se vê preto, todos os comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul da luz estão sendo completamente absorvidos pelo objeto. Dessa forma, nenhuma luz é refletida de volta. Pixels e resoluções. Então, aqui a gente entra na segunda parte. Então, pixels e resoluções. A palavra pixel é oriunda da junção dos termos picture e element, formando ao pé da letra a expressão elemento da imagem. Então, o pixel é o menor elemento de uma imagem. Ao visualizarmos uma imagem com alto índice de aproximação, é possível identificar pequenos quadrados coloridos nela que, somados, formam o desenho completo. Nesse caso aqui, se a gente pegar e enquadrar somente essa parte aqui e aproximar, a gente vai observar vários pontinhos aqui, retangulares, né? Assim, pelo o desenho que a gente tem aqui. Na verdade, são quadrados, né? Então, eles se apresentam aqui retangulares. Esses pontos são chamados de pixels. Cada pixel desse aqui tem a sua cor. E a cor de um desenho como um todo é formado por vários pixels, cada um com sua cor. Esses pontos, que são a menor parte de uma imagem, levam o nome de pixels. A partir da noção do pixel como uma medida de qualidade das imagens, foi programado o termo resolução para atribuir quantos pixels em altura e largura uma foto tem. Então, a resolução de uma imagem, né, é diretamente relacionada à quantidade de pixels que ela tem. Quanto melhor a resolução, maior a quantidade de pixels que essa imagem tem, né, na altura e na largura dela. Nas câmeras digitais, por exemplo, é comum vermos a concorrência gerada pelo fabricante, que desenvolve com um bom preço a câmera com a maior taxa de megapixels entre a concorrência. Então, mega é milhões, então são milhões de pixels. Um dispositivo com 1 megapixels de resolução é capaz de ampliar a imagem com cerca de 1 milhão de pixels em tamanho. Uma câmera de 1,3 megapixels, por exemplo, é capaz de gerar 1.300.000 pixels dentro de uma única imagem, o que em termos de resolução equivale a uma foto de 1280 pixels na largura,
né, por 1024 de altura, somando um total de 1.310.720 pontos, que são os pixels, e a gente arredonda para 1.300.000, aqui no caso. O grande desafio dos fabricantes de monitores atuais é permitir ao usuário aumentar a resolução dos aparelhos, o que na prática é permitir a inserção de mais pixels na tela, aumentando desta forma a qualidade das imagens. Em termos práticos, é perceptível identificar a mudança na qualidade das texturas ao modificarmos a resolução do nosso monitor, em especial no que se refere a jogos. Quando a gente bota uma resolução maior, a gente vê que a imagem fica melhor, né? E se a gente diminui a resolução, também diminui a qualidade da imagem. A imagem se apresenta maior para a gente, né? Se apresenta maior no monitor, né? A sua qualidade não é tão boa. Quanto maior a deixarmos, mais bem delineados as imagens se tornam. Quanto maior a resolução, né, mais bem delineados as imagens se tornam, porque os pixels se tornam menores, né, se tornam mais comprimidos. Bom, o modelo de cores RGB. Voltando aqui a falar um pouco sobre o modelo RGB. A gente prometeu de falar um pouco mais aprofundado sobre ele. Vamos lá agora então fazer isso. Então, o sistema de cores usado para a criação de cores em nosso monitor baseia-se nas mesmas propriedades fundamentais da luz que ocorrem na natureza. Essas cores podem ser criadas a partir do vermelho, do verde e do azul. Essa é a base do modelo de cores RGB. Seu monitor colorido cria cores emitindo 3 feixes de luz com diferentes intensidades, iluminando o material fosforescente vermelho, verde e azul que reveste a parte interna da tela do monitor. Hoje em dia, com monitores mais modernos de LCD e LED, mas nós temos esse tipo de monitores hoje em dia, né? Mas o fundamento permanece, né? Então, as cores refletidas são azul, verde e vermelho. Quando você vê o vermelho, isso significa que o monitor ativou o feixe vermelho, o que excita os fósforos vermelhos, acendendo um pixel vermelho na tela. No modelo de cores RGB, as cores dos pixels podem ser mudadas, combinando-se vários valores de vermelho, de verde e de azul. Então, cada uma das 3 cores primárias tem um intervalo de valores de 0 até 255. Então, cada cor, né, dessa aqui, a gente tem 8 bits para cada cor. Então, por isso que a gente diz que o sistema RGB é um sistema de 24 bits, porque cada cor tem 8 bits. Esses bits entrelaçados, né, que a gente tem 2 elevado a 8, pode formar até 255 tonalidades diferentes do azul, do verde e do vermelho. Então, quando você combina os 256, que vai do 0 ao 255, né? Quando você combina os 256 possíveis valores de cada cor, o número total de cores fica em aproximadamente 16 milhões de cores. Então, nós conseguimos representar 16 milhões de cores através da combinação dos canais azul, verde e vermelho, certo? Tudo bem que nós não conseguimos perceber toda essa quantidade de cores, mas existe uma codificação, existem códigos binários para cada cor dessa. Se você pega 2 elevado a 24, você vai ter exatamente esse valor de 16,7 milhões, né, que são exatamente a quantidade de situações possíveis entrelaçando esses 24 bits que você pode ter. Isso pode parecer uma quantidade imensa de cores, mas lembre-se de que elas constituem apenas uma parte visível das cores da natureza. Na natureza existem mais cores, né? Mas os computadores conseguem, através do sistema RGB, representar essa quantidade. Contudo, 16,7 milhões de cores é suficiente para produzir imagens digitalizadas, cristalinas, em um monitor capaz de exibir cores de 24 bits. RGB em bits. Bom, a gente sabe, até agora a gente sabe que o monitor ele emite feixes de luz, né? E cada feixe de luz a gente pode tratá-lo como um ponto, né? Um pixel, que é o menor elemento da imagem, e esse elemento ele tem uma cor, né? Que é formada por 24 bits, né?
E a representação, como é que a gente utiliza na prática, por exemplo, em um código HTML para dizer uma cor de um background de uma página, cor de fundo de uma página. Então a gente não representa em 24 bits, a gente não escreve lá 24 zeros e uns, a gente coloca 6 caracteres hexadecimais. Então o hexadecimal, né, que vai do 0 ao 9 e do A ao F, são 16 situações possíveis, né, 16 situações diferentes. Cada hexadecimal ele representa uma sequência de 4 binários. Então, o código de cor hexadecimal é um código alfanumérico formado por 3 pares de caracteres que representam a intensidade relativa de vermelho, de verde e de azul, que formam uma determinada cor. Então, uma cor é formada em hexadecimal por uma sequência de 3 pares de caracteres hexadecimais. Né? Se você tem 3 pares de hexadecimais, você tem 6 hexadecimais. E como cada hexadecimal representa 4 binários, então você tem aí 24 bits. Cada um dos 3 valores do código é formado por um valor hexadecimal, base 16, que vai de 00 a FF, equivalente ao número de 0 a 255 na base 10. Aqui vocês, quem não estiver entendendo bem essa parte, tem que revisar um pouco, né, sobre os sistemas de numeração do computador. O computador utiliza o sistema binário, hexadecimal, octal e também o sistema decimal, que é o nosso sistema de referência, e a relação entre eles. Então, o hexadecimal FF 00 e 00 representa a cor vermelha, em decimal ficaria 255, 0 e 0. Então, o F é uma sequência de 4 uns. Então, se eu tenho 2F, eu tenho 8 uns. Então, esses 8 uns representam o vermelho puro, representam o 255. Né? Se o 00 aqui nesse primeiro par, né, é a ausência do vermelho, e digamos o 01 seja um vermelho bem pouquinho, o mínimo, o FF é o vermelho total, o vermelho puro. Então, se eu tenho FF 00 e 00, isso quer dizer que no green, que é o verde, eu não vou ter nada, e nem no azul, que é o blue. Então vai sobressair somente o vermelho. Sendo assim, cada um dos 3 pares RGB variam de... Então, cada par varia do 00 ao FF, ou seja, varia de uma sequência de 8 bits 0 a uma sequência de 8 bits 1. Né? E em decimal vai do 0 ao 255. Então, eu tenho 256 situações possíveis, entrelaçando esses zeros e uns. Aqui uma cor, por exemplo. Essa cor que é hexadecimal 48, né? É 48, 3D, 8B. Então isso aqui vai formar uma cor RGB. Então representação de cor 48, 3D, 8B, né? Então 48 para o R, 3D para o G e 8B para o B, que é o azul, o blue. Então aqui a gente tem um exemplo, né, uma parcela na nossa tabela de cores. Lembrando que a gente tem 16 milhões de cores possíveis. Aqui essa tabela representa um pedaço, né, essa fatia de tabela representa um pedaço dessa grande tabela de cores que a gente tem. Então a gente tem aqui o green identificado, 00FF00, porque o FF são os caracteres, o par de hexadecimais que representa o verde, ele está na sua totalidade, os dois estão 0, então sobressai o verde. Aqui o vermelho sobressai o FF inicial, né? E no blue, os últimos 2 caracteres são totais, que é o FF, os outros são 0. Sobressai então o azul. Então aqui eu tenho várias cores em que são misturados, né, os caracteres, lembrando que vai do 00 ao FF em cada canal. No sistema de cores RGB, 24 bits, podemos ter até 16.777.216 variações de cores diferentes. Aqui um pequeno trecho de código HTML, em que a gente tem aqui as tags iniciais, HTML abrindo e fechando. Nós temos o cabeçalho da página com o título Técnica Informática. E temos aqui o corpo da página. Né? Esse corpo, aqui no body, né, eu tenho o background
a cor do background, a cor de fundo, representada através dessa cor hexadecimal, né? E um texto, olá amigos. Então, o importante para a gente aqui é perceber como é que uma cor é representada em HTML. Ela não é representada em 24 bits com 24 zeros e uns. Ela é representada basicamente assim, como uma sequência de 6 caracteres hexadecimais, sendo que é importante que a gente saiba que cada caractere desse representa 4 binários. Em cada par de hexadecimal, que representa um canal de cor, eu tenho 8 bits. Bom, tipos de imagem. Existem dois tipos de imagens digitais, as imagens vetoriais e as imagens bitmaps, também chamada de imagem raster, os bitmaps, né? Uma imagem vetorial é descrita por linhas plotadas num sistema de coordenadas cartesianas. Permite redimensionamento em qualquer escala sem perda de qualidade, pois somente no momento da impressão ela é convertida em um bitmap, adequado às características do equipamento. Impressora jato de tinta, laser e outros imprimem bitmaps, pois imprimem sequência de pontos dispostos em linhas e colunas, cuja frequência, por sua vez, define a resolução da impressora. Bom, a gente tem dois tipos de imagens no sistema computacional, imagens digitais. As imagens vetoriais e as imagens bitmaps ou raster. A diferença básica entre elas a gente pode perceber quando a gente pega uma imagem vetorial e amplia ela. Quando a gente amplia uma imagem vetorial, ela não perde qualidade de visualização. Quando a gente amplia uma imagem bitmap, ela perde qualidade, porque os pontos, os pixels, eles são esticados. E à medida que são esticados, né, dependendo da quantidade de pixels e também do tamanho do que você aumenta, você perde em qualidade. Seja ela vetorial e seja ela bitmap, né, quando ela é impressa no papel, ela é convertida também, ela é convertida novamente para bitmap, o que as impressoras referenciam a cor, né? Elas formam a cor através de pontos, né? Seja ela jato de tinta, seja ela laser, pois imprime sequência de pontos dispostos em linhas e colunas, que é a mesma situação matricial dos pixels de uma imagem bitmap. A este processo de conversão de vetorial para bitmap chamamos de rasterização e é executado por um raster image processor, que não vai interessar tanto para a gente essa questão da impressão em si, mas com relação à apresentação dessas imagens nos monitores. Bom, a imagem acima dessa girafa aqui, né, mostra a ilustração vetorial com e sem preenchimento de cor. Então isso aqui é um vetor, isso aqui é um outro vetor, são imagens vetoriais. Então, quando essas imagens são ampliadas, elas não perdem qualidade. A gente consegue ver essa girafa desse jeito aqui, ela estando bem pequenininha, ela estando desse tamanho, ela estando maior. Como as imagens vetoriais são definidas matematicamente, elas ocupam também pouco espaço em disco. São utilizadas principalmente nas fontes de texto, nos gráficos, nas ilustrações e preenchimento em degradê. Mas para descrever imagens como as obtidas por fotografia é necessário outra técnica, o bitmap. Então, se a gente está tratando de fotografia, né, se a gente aqui, vou voltar aqui, tá? Se a gente está tratando de desenho em si, né, a gente tem mais como algo vetorial, né? Algo que quando se amplia não se perde qualidade. Agora, quando se trata de imagens fotográficas, né, a gente trata essas imagens como imagens bitmaps, ou seja, compostas de forma que, quando eu aumento ela, né, ela perde qualidade. Por quê? Porque esses pontos que formam ela, eles são esticados. Isso faz com que a imagem perca qualidade. Então, se eu pego um pequeno pedaço dessa imagem e amplio ele, eu consigo ver aqui os pontos dispostos. Imagine se eu pego essa imagem toda e amplio, né? Vai ficar toda deformada. Então, a imagem obtida por fotografia digital ou escaneada é um bitmap, ou seja, mapeada por bits. Quer dizer que a imagem está organizada em uma série de linhas e colunas formada por pixel, uma matriz, né? Cada pixel, que é o pictoelemento, possui apenas uma cor e não possui uma dimensão fixa. O tamanho será atribuído ao pixel no momento da impressão, seja na tela, seja na impressora, né? Ok. O tamanho de uma imagem digital está definido no número de linhas e colunas que a formam. A imagem ao lado
por exemplo, a imagem dessa flor tem 116 colunas, né, na largura por 119 de tamanho, né, em um total de 116 vezes 119, 13.804 pixels. Para sabermos o tamanho em bytes que o arquivo vai ocupar, basta multiplicar o número de pixels da imagem pela quantidade de bytes necessária para descrever cada pixel, né? Então, assim, se um pixel é formado por 24 bits, então ele tem 3 bytes, não é isso? Então, o arquivo esse arquivo aqui possui apenas 10 kilobytes devido à compressão JPG. Então, algo importante aqui a gente perceber, a gente já vai ver ainda mais sobre os tipos de imagem, né, os formatos de imagem, mas o formato JPG é um formato utilizado para imagens fotográficas, né, para imagens fotográficas. Ele comprime bem esse tipo de imagem fotográfica. Então, JPG, se você vai colocar uma fotografia na internet, normalmente essa fotografia vai com a extensão JPG. Se você vai colocar um desenho, como aquela girafa, por exemplo, né, geralmente vai com a extensão GIF. E tem também a outra extensão que é a PNG, que serve tanto para fotografia como para desenhos. Então, vamos falar agora um pouco sobre psicologia de cores. Então, a escolha das cores é fundamental para uma boa harmonia dos elementos de um site. Ela pode enfatizar textos e imagens e caracterizar especialmente os elementos da página. A cor exerce uma influência decisiva nos olhos dos seres humanos, afeta a atividade muscular, mental e nervosa. A combinação das cores afeta o psicológico e pode tornar um ponto importante no interesse do público em seu site. A combinação certa pode causar efeitos como de excitação, urgência, contentamento, calma, vulgaridade, melancolia, segurança e ainda destacar algum elemento em relação a outro. Então, a utilização correta das cores é extremamente importante. Por isso que a gente colocou esse tópico aqui, para a gente perceber quais são as cores corretas que a gente vai utilizar em determinados tipos de trabalho. Na internet, a seleção de uma cor é complicada, pois é possível garantir que uma determinada cor irá se apresentar no monitor do usuário como ela realmente é, ou seja, como aqui o design colocou. Hoje nós não temos mais tanto esse problema, porque os monitores eles estão vindo, eles baratearam, né, como o hardware como um todo, e os monitores estão vindo com uma boa qualidade de resolução, LCDs e LEDs na sua maioria. Então, a gente hoje pode ficar mais tranquilo ao desenvolver o layout de um site, ao colocar uma cor em uma determinada coluna, em um determinado elemento, em um determinado background, que essa cor vai se apresentar da mesma forma no monitor de usuário. Isso acontece devido ao fato de cada monitor ter uma especificação diferente. Uns podem trabalhar com mais vermelho, ser mais brilhantes, ter mais contraste, etc. E ainda, cada um pode estar configurado com uma determinada resolução. Aquela questão da resolução que a gente falou na semana passada, né? Então, a combinação desses fatores é que irá determinar a fidelidade, a reprodução de cores e a qualidade das imagens. A seguir, a gente poderá visualizar algumas sensações psicológicas conhecidas. Por exemplo, se você vai trabalhar com pureza, um site, por exemplo, que simboliza, que representa pureza, então você utiliza o branco. Se é algo mais pesado, utiliza o preto. Se representa, sei lá, algo mais triste, é um cinza. Então, calor, dinamismo, utiliza o vermelho. Graça, ternura, a rosa. Pureza, fé, o azul. Lembrando que quando você vai desenvolver um site para uma empresa, normalmente essa empresa já tem uma logomarca, né? E essa logomarca, muitas das vezes, já as cores que estão nessa logomarca são as cores da empresa. Então você segue a partir daí, né? Lógico que nada impede que você prestar uma consultoria para o empresário, caso as cores utilizadas não sejam as cores adequadas para aquele determinado tipo de trabalho. Por exemplo, uma floricultura não vale a pena se utilizar cinza, né? Nem preto. Aí tem que ser cores mais alegres, né? Aqui também, de uma forma mais detalhada, com relação ao branco, ao preto e ao cinza, as suas representações, sensações acromáticas, né? E aqui uma relação de
para que vocês possam pesquisar, né? Por exemplo, aqui o verde, umidade, frescor, bosque, mar, verão, adolescência, bem-estar, paz, saúde, medicina, esperança, liberdade, paz, repousante, pode desencadear paixões. Então, se você vai desenvolver um site para a área de saúde, né, você tem que colocar aí o verde pelo meio aí, né? E aqui vai todas as outras, várias outras cores, e na internet a gente tem como pesquisar isso aqui. A escolha da cor sofre influência da moda, das tendências e da decisão do design. Então, o design ele tem que saber utilizar a cor certa. Outra questão importante na questão da psicologia das cores é você trabalhar com harmonia e contraste. Então, em espaços em branco podem ser definidos como áreas que não contenham textos, imagens ou qualquer outro elemento gráfico. Saber balancear o conteúdo e o espaço em branco em um site é a chave para manter a harmonia dos elementos dentro da página e prender a atenção do usuário. Então, em um site, pessoal, o recomendado é que você não preencha toda a área do site, né? Que você deixe espaços em branco. Aqueles espaços em branco é como se o olho da gente desse uma respirada diante de tanta cor, diante de tanto elemento, né? A consequência da má utilização desse recurso é não ter um bom equilíbrio. Assim, os olhos ficam confusos, pois não existirá uma progressão visual para o internauta seguir e, consequentemente, ele perderá o interesse pela página. Então, é importante que entre as colunas, entre os elementos da página, os elementos de hipermídia da página, textos, figuras, animações, a gente tenha espaços livres, espaços para o nosso olho poder trafegar e poder se encaminhar para o outro elemento. Não coloque o máximo de informações dentro da página, para isso que existem os links, né? Os espaços vazios reforçam a unidade de grupos, harmonizam as áreas, aumentam o contraste e facilitam a visualização e leitura. Em geral, as cores claras e quentes elevam e expandem. Por isso, no passado era comum casas com teto pintado de azul e paredes amarelas. A sensação que passava era de mais espaço. Por exemplo, nunca se deve pintar um teto de preto ou roxo. Essas cores passariam a sensação de opressão e clausura. Ok. Visibilidade. Um fator importante também com relação à psicologia de cores. Amarelo e azul são cores que melhor se leem à distância. O contraste preto com amarelo se vê desde mais longe. Então, se um contraste preto com amarelo, a gente tem uma visibilidade a uma distância mais longa. O contraste preto e branco tem um valor neutro. O contraste vermelho e verde é o que menos se percebe. Então, esse contraste aqui de verde e vermelho, como da bandeira de Portugal, né, é o que menos se percebe. São as cores de Portugal. Em geral, os elementos gráficos escuros sobre fundo claro se percebem melhor que o contrário. Então, elementos gráficos escuros sobre fundo claro, né? Por exemplo, é por isso que se usa tanto o fundo branco com letras azuis ou pretas, como o caso desses slides aqui. Então, gente, isso aqui foi a nossa segunda semana. Segue os exercícios e o assunto a ser discutido no fórum. Um abraço, até a nossa terceira semana.